Marco Aurélio. Com 53 anos, é graduado em Química Industrial com pós-graduação em Gestão Empresarial. Empresário, já foi superintendente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a CIRP. Candidato, bem-vindo, obrigado pela presença. Nós faremos então o sorteio do primeiro tema para a primeira pergunta que faremos ao senhor. Vamos lá. Muito obrigado, Vantini. O cronômetro começa a partir de agora. Tá, ok? Muito obrigado, Vantini. Obrigado aí à emissora por ter aberto esse espaço tão importante no momento democrático da cidade de Ribeirão Preto, onde os candidatos vão se apresentar e a gente tem a oportunidade de conhecer você aí, para a gente poder criar esse relacionamento humano tão importante nesse momento decisivo da cidade. Muito obrigado. Perfeito. O tema sorteado é meio ambiente. Vamos lá, então. Temos aqui a pergunta, né, sobre esse tema. Candidato, as áreas verdes são cada vez mais importantes para a saúde da população, para a prática de exercícios físicos. Ribeirão Preto tem um déficit, né, de áreas verdes, de árvores. Qual é o projeto do senhor para esse tema? Obrigado pela pergunta. A primeira ação é a questão da educação ambiental. Ribeirão Preto tem um déficit muito grande em relação à cobertura de área verde, né? No centro da cidade ele é inferior a 4%, sendo que o recomendável é de 30%. E a educação ambiental, ela entra aí também, né? Primeiro, assim, projetos e desenvolvimento de ações para que a gente consiga plantar aquela árvore simples que vai refrescar o ambiente onde a gente vai estar, vai ter aquela área de cobertura para estacionar os carros e também melhorar a qualidade de vida, diminuindo a temperatura e aí valorizando também a cidade. A gente sabe que o convívio com a natureza, ele é fundamental para a saúde das pessoas e a gente vai conseguir conviver melhor. Então nós temos aí bons planos de ampliação dessa área de cobertura vegetal, de plantio de árvores por toda a cidade, principalmente dessas regiões onde elas são mais deficitárias, falei do centro da cidade, mas a média de Ribeirão Preto é em torno de 12%, para que a gente consiga chegar aí a 30%, que é o recomendável para a gente ter uma qualidade de vida e uma beleza natural dessa cidade que é tão maravilhosa e nós amamos tanto. Ok, candidato, então vamos sortear o segundo tema, né? Para a segunda pergunta que faremos ao senhor. Vamos lá. Tema sorteado, obras públicas. Obras públicas, um tema também interessante. A pergunta, candidato, é a seguinte. Nos últimos anos, a cidade de Ribeirão Preto passou por um grande crescimento na Zona Sul. Ali. Bairros como Nova Aliança, Olhos d'Água, Guaporé, né, por exemplo. Mas existe a reclamação da falta de ligação viária entre esses bairros, né? Os novos empreendimentos também ali, até com o distrito de Bonfim Paulista. O que pode ser feito ali naquela região quanto ao trânsito? Olha, nós vivemos, na verdade, em Ribeirão Preto, já há décadas, um problema de caos em relação à questão de obras públicas, né? Primeiramente, é uma área que ela, infelizmente, é utilizada para muitas vezes acabar tendo algum tipo de desvio de dinheiro público, que nós condenamos e muito. Mas pensa você aí que está em casa. Imagina uma casa toda desarrumada e você precisando fazer aí a sua reforma dentro de casa. E aí, de repente, chega lá o pedreiro, vai poder precisar quebrar uma determinada parede para ampliar um quarto, alguma coisa nesse sentido, e ele encontra ali, por exemplo, um cano de água. E estoura aquele cano, começa a vazar água, a casa já está uma bagunça, e é isso que está acontecendo em Ribeirão Preto por décadas, porque as pessoas que ocupam a gestão pública, a prefeitura, não são gestores, não são administradores, não conseguem organizar isso. E aí acaba criando um caos total. É preciso ter uma visão total de toda a estrutura e fazer como a gente faz dentro de casa, né? Primeiro arruma a casa, organiza tudo para poder chamar os prestadores de serviço, arrumar, e a gente tem problemas sérios, né? Não sei se você deve ter acompanhado nas obras públicas recentemente aí, os valores que foram empenhados, eles são muito superiores aos que foram planejados, né? No caso dessa expansão do plano de mobilidade urbana, o estimado em 285 milhões de reais, ele supera R$500 bilhão. A gente sabe que, como dentro das nossas casas, se a gente não conseguir se organizar, o desperdício é comum. E é isso que aconteceu. Um grande desperdício de dinheiro público e uma ineficácia trazendo um caos geral
para a população, e isso não é exclusivo dessa gestão que está aí, não, né? Isso vem acontecendo há anos, né? O problema da gestão pública, na sua essência, é que quem está fazendo a organização, administrando a casa ali, é que acaba administrando muito mal. E quando administra mal, como na nossa casa, gasta-se muito e gasta-se mal e acaba criando aí grandes problemas. E é isso que nós vamos trazer aí de solução, né? Fazer uma organização da casa, arrumar tudo isso e oferecer para você aí condições de prosperar, né? Ajudar a cidade e o cidadão, a população, você que está aí, que tem o seu pequeno negócio e que sofreu tanto com o caos gerado por essas obras públicas, a crescer e prosperar na cidade. Facilitar, não dificultar. Criar condições, fazer de forma cadenciada. Nós tivemos uma reunião recentemente na Associação de Engenharia e não há, por exemplo, integração. Nós temos na gestão pública boas pessoas, muito capazes, na sua grande maioria, mas outras que são colocadas lá de forma politiqueira, ou seja, nessa época de eleição, aqueles candidatos que vêm carregados de coligações, cheios de pessoas ali que vão ocupar a gestão pública por interesses politiqueiros, não para fazer o melhor para cidadão, acaba projetando a cidade, trazendo resultados negativos. Então, aproveito até de dizer que o Partido Novo é o único que é o partido sem coligação, independente, que tem capacidade de trazer as melhores pessoas, os melhores profissionais, para levar os melhores serviços para você, cidadão. Porque nós trabalhamos com processos seletivos. Eu, por exemplo, como estou aqui, eu passei por 7 processos seletivos para poder me qualificar e colocar o meu nome à disposição para fazer essa administração da cidade. Eu sou empresário já há mais de 30 anos, comecei no fundo de casa com uma mobilete, sei o que é ganhar dinheiro com suor do trabalho, como muitos de vocês que estão aí, a gente sabe que os pequenos empreendedores é que movem a economia e que precisam ser respeitados e acabaram tendo graves problemas e muitos quebraram em muitas localidades. Então, esse sincronismo das obras públicas que são necessárias, com dinheiro público sendo respeitado e respeitando principalmente a quem move a economia, que traz o dinheiro através dos impostos para a prefeitura, e que precisam ser respeitados, é o que nós vamos fazer com eficácia e eficiência. Uma gestão, uma arrumação da casa, nós vamos projetar a cidade para a prosperidade. Candidato, eu peço a gentileza do senhor agora que faça o sorteio, então, do nome de uma pessoa aqui da nossa redação, do jornalismo do SBT. Por favor, mostre a câmera que essa pessoa vai fazer a pergunta para o senhor. Beatriz Egídio, vamos lá então ver a pergunta dela. A rede de escolas públicas da cidade tem uma alta taxa de evasão dos alunos. Já foi comprovado que projetos de cultura são muito importantes para que essa taxa diminua. Existe algum projeto previsto aí nos seus planos de governo que incentivam a cultura e colocam essa realidade para dentro das escolas públicas? Ótima pergunta, Beatriz. Sim, nós temos uns projetos de integração e participação de políticas públicas privadas, utilizando essa estrutura já existente, aí que são as escolas, para criar ambientes de estímulo à criatividade. Nós sabemos que a formação do indivíduo, que já traz consigo um desenvolvimento na cultura, uma música, um instrumento musical, artes, um desenho, ou atividades lúdicas mesmo, ou de teatrais, enfim, qualquer tipo de atividade de cultura, ele projeta a pessoa para o seu crescimento individual. O meu caso foi esse, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas já contei um pouco. A minha primeira atividade foi vendedor de fruta, depois eu fui engraxate e toquei violão na praça ali com 7 anos para ganhar os meus trocados. E depois, aos 14 anos, inclusive eu tenho aqui um elemento, que é a minha carteira de trabalho, registrada aqui aos 14 anos, eu fui professor de violão. Então, isso me deu uma base hoje de criatividade, que é o potencial para o indivíduo, para que ele consiga desenvolver negócio. Ontem nós tivemos, inclusive, no centro da cidade, promovendo uma sabatina com o povo, lá no centro da cidade, em frente ao Pedro II. E lá eu encontrei algumas pessoas, inclusive ali, 2 meninas que veio falar comigo gentilmente, que fazem o seu comércio ambulante, vendendo doce e demonstrando a sua dificuldade para poder exercer a sua atividade empreendedora. Ela estava querendo pagar a faculdade dela ali. Isso acontece com muitos que precisam se desenvolver dentro de uma cidade e que devem ter essa oportunidade. E a cultura
certamente é um veículo importante e a gente precisa trazer não só a cultura, mas também grupos de desenvolvimento, de capacitação empreendedora para esses microempreendedores, principalmente os de baixa renda. É claro, trazendo também as médias, pequenas, grandes empresas para poder gerar emprego e renda e projetar a economia para a prosperidade. Porque cidade que cresce é cidade próspera e que tem uma economia forte. Bom, candidato, eu vou fazer agora um questionamento ao senhor, né? O senhor tem mais de 2 minutos e meio. Bom, uma das bandeiras do seu partido, né, o Novo, é o enxugamento da máquina pública. No plano de governo do senhor, para Ribeirão, o senhor fala em corte de cargos comissionários. O senhor comentou agora há pouco a questão dos cargos, né? Como é que o senhor pretende trabalhar mais, oferecer mais serviços à população com menos pessoas? Como fechar essa conta aí? Boa pergunta. O problema é quais pessoas fazem o que e como. Essa estrutura política, como ela vem há décadas em Ribeirão Preto, que nós temos problema sério, que não é diferente de muitas cidades que aí estão, ela traz consigo pessoas que estão ali para se aproveitar da oportunidade do apoio àquele candidato. Tem várias coligações, vários partidos, e a máquina pública ela fica pesada, porque existem os compromissos políticos em época de campanha, que quando esse cidadão eventualmente chegar e sentar na cadeira, ele vai ter que cumprir. Aconteceu em 2014, nós tivemos um problema sério em Ribeirão Preto com desvio de dinheiro público, corrupção generalizada, Operação Sevandija. É o PSD com o MDB, mais vários outros partidos que ocuparam aí a gestão pública municipal e fizeram um saque nos cofres públicos e destruíram, devastaram a cidade. Algo que a gente tem recuperado aí há anos. Então, na sua maioria, o grande problema são as práticas das políticas como elas são ocupadas hoje na sua estrutura. Pessoas que estão lá sem entender absolutamente nada, essas que vêm de acordos políticos. Porque o servidor público, aquele que está lá comprometido com a cidade, ele faz um bom trabalho, ele precisa de reconhecimento, qualificação e capacitação. E o cidadão que já paga os impostos, e são altos, pelo serviço que ele é prestado, ele precisa receber os serviços, mas dentro de uma administração que consiga enxugar esses parasitas do sistema, parasitas da política, que drenam esses recursos, e aí falta dinheiro para educação, problema aí de índices baixos na educação, saúde, as filas gigantes aí para poder ser atendidas, falta de equipamento, falta de médicos, falta de infraestrutura, falta de tecnologia, tudo falta. Então, para sobrar, dinheiro tem, e tem muito, mas precisa administrar. É igual um bom administrador de uma casa mesmo. Aquele que é bom administrador, ele pega lá o dinheirinho contado, ele já dedica certinho para cada uma das despesas e ele não gasta mais do que o necessário. E é isso que nós vamos fazer, essa é a prática que a gente tem dentro do Partido Novo e nós vamos trazer para Ribeirão Preto para poder prosperar. Terminou seu tempo, candidato. Ok, então, bom, o senhor ainda tem 1 minuto, tá? Para as considerações finais do senhor, valendo a partir de agora. Povo de Ribeirão Preto, você aí que está assistindo, nós temos hoje em Ribeirão Preto a grande oportunidade de virada para uma política que vai projetar essa cidade para a prosperidade, de oportunidades para você desenvolver o seu negócio, fazer o seu crescimento, ser uma boa opção de emprego, gerar riqueza, ter uma vida digna, trazer essas pessoas que estão aí muitas vezes esquecidas da sociedade para um bom atendimento e serviço público, ter a oportunidade de tudo ser transformado e a gente projetar essa cidade para a prosperidade com atendimento e respeito a você. Como eu disse, a nossa coligação é com o povo de Ribeirão Preto. Nós estamos aqui para trabalhar para você, desprendido de interesses politiqueiros, de interesses financeiros, mas um trabalho voluntário, sério, honesto e dedicado para você. Obrigado, candidato. Obrigado pela participação. Nós vamos para o intervalo e já retornamos com a sabatina do SBT.